Bem-vindos, amigos e amigas, à nossa Divina Conversa Humana. Bem-vindos! Nossa live de todo domingo. Oi, Dri! Bem-vinda, minha linda Tatiana. Nosso encontro de domingo à noite. Milena, bem-vinda! Bem-vinda a todos e a todas. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito bacana, que é o bom humor. Bem-vindos, bem-vindas. A nossa Divina Conversa Humana, como vocês sabem, acontece todo domingo, 21h45, e é uma live onde a gente se encontra para falar sobre a vida, para trocar experiências, reflexões a respeito de como nos tornarmos melhores seres humanos. Ah, o bom humor você gosta, né, Tiago? Que delícia! Bem-vindo, viu, amigo? Bem-vindos a todos. A nossa conversa, Divina Conversa Humana, tem esse nome até por uma questão de bom humor, né? Porque é uma paródia da Divina Comédia Humana do Dante Alighieri. E a ideia é que somos nós, humanos, conversando para nos inspirarmos e trocarmos ideias e exercitarmos o nosso caminhar rumo ao divino que nós somos. Então, a nossa prosa aqui de domingo não tem nenhum cunho religioso, como vocês já sabem. Estou falando isso para quem está pela primeira vez. Tem sim um cunho espiritualista, mas não religioso. Então, bem-vindos a todas, a todos. Quem vocês quiserem convidar, todos os domingos nós estamos aqui. Eu, inclusive, faço aqui no meu cantinho de meditação e yoga. E convido todos vocês a estarem num lugar da casa onde vocês possam estar quietinhos, em silêncio, mais tranquilos, porque isso ajuda a nossa conexão, né? Nossa egrégora aqui é muito boa, cheia de seres de luz, né? Como nós já somos chamados aqui, que se reúnem então para trocar ideias. E também nós nos propomos a exercitar o que a gente conversa. Por quê? A gente não quer ficar na teoria, porque teoria não faz ninguém evoluir, não é verdade? Quer dizer, ajuda, né? A gente refletir e colocar no coração. Hello! Alessandra, Sônia, Jéssica, todo mundo. Bem-vindos, viu? Muito bem-vindas. É tão bom ter a companhia de vocês nos domingos. Então, como eu estava dizendo, a nossa turma aqui, a gente, exercita. Porque é no dia a dia e no exercício das virtudes que a gente se propõe é que nós vamos burilando a nossa alma, né, Soninha? Tem que ter atitude e movimento, é isso mesmo. E é ali no pequeno, no dia a dia. E é muito bonito porque eu tenho conversado com vocês que participam daqui em algum momento fora daqui, e aí vocês têm me contado como tem exercitado no dia a dia, né? Então em casa mesmo teve um episódio, eu parei, pensei, respirei, falei, tá bom, vamos ver como é que vai ser. Então é muito bacana a gente ver como a transformação ela vai acontecendo no dia a dia. E é esse o nosso propósito, a gente se transformar, a gente se desenvolver. A gente se tirar de cima da gente aquilo que está ainda não deixando a gente se tornar o divino que nós carregamos dentro da gente, expressar na sua plenitude. E aí, a semana passada, nós combinamos de fazer o exercício de sermos úteis, de todo dia fazermos alguma pequena ação para a gente servir o próximo. Nem que fosse um telefonema, dar ouvidos a alguém, acolher, né? Até fazer alguma coisa maior assim, né? Que classicamente o pessoal chama de fazer o bem.
Quer levar um prato de comida para alguém, quer dar um agasalho para alguém. Quem exercitou isso essa semana, levanta a mão. É muito bacana a gente exercitar, né? Tem bastante gente que deve ter exercitado, aí daqui a pouco as mãozinhas começam a se levantar. Isso é um compromisso muito importante que a gente tem que ter primeiro com a gente mesmo. Ah, Raquelzinha, eu. E aí, Raquel? Doutora Odine também, Rosana. Desafiador, né? A Drica, a Sandra, Sandra. E aí, é tão gostoso, não é? Vocês gostaram? Porque quando a gente faz o bem, lembra que a gente falou? Que como essa é a nossa natureza divina, o nosso cérebro corrobora, ele conspira a favor, ele faz um monte de neurotransmissores bacanas, ele faz dopamina, ele faz serotonina, quando a gente faz o bem. Então a gente chega à conclusão de que essa é a nossa natureza, porque a natureza sempre nos impulsiona a fazer aquilo que é, né, da gente. Então a gente tem prazer em comer, tem prazer nas relações sexuais que geram a perpetuação da espécie. Ó, o Tiago está dizendo, eu faço essa doação há algum tempo também, e é pura bem-aventurança. Olha que bacana isso que o Tiago está falando, porque no fundo, a Drica também está dizendo, é bom servir, é bom demais. É um bálsamo que a gente tem. E aí, seria muito interessante se a gente desenvolvesse isso como um hábito. Porque também a gente não precisa fazer grandes movimentos. É o que o Tiago falou, é doar um tempo, é doar um sorriso, é o ouvido, é uma reação mais pacienciosa que você está tendo com o outro. Isso também é fazer o bem, né? Então a gente ter como princípio, quando a gente levanta, que aquele dia vai ser um dia de servir e que nós não devemos ir dormir sem ter servido alguém, sem ter sido útil, que pode ser no trabalho. Servir um cafezinho, olha que legal. Perguntar se quer alguma coisa, posso trazer uma água para você? Aí você fala, ai, mas isso vale, é tão pouquinho. Mas pensa se cada um fizesse esse pouquinho. Essa generosidade, essa cortesia, essa coisa, né, de posso trazer uma água? É uma coisa tão pequena. E por ser tão pequeno, a gente acha que é desimportante. E não é. Tem um ditado que diz, ninguém tropeça em montanhas, a gente só tropeça em pedrinhas. E também deixar de fazer essas pequenas coisas. Então, ó, a doutora Odine está dizendo, servir nas adversidades, um grande desafio, sem dúvida nenhuma. Sim, um simples telefonema, a Raquel está dizendo, perfeitamente, passar a mão no telefone, ficar algumas horas com aquele familiar que precisa da sua companhia. Ó, a Maria Aparecida está dizendo, escutar um familiar. A Drica, conhecimento na prática nos traz sabedoria. É isso aí. Conhecimento só é útil se ele nos faz melhorar. Efetivamente. Senão, né, pra quê? Servir nas pequenas coisas. Ah, Raquel, que é nutricionista, falou um bolo para os porteiros. Ah, que ideia ótima, Raquel. Olha que ideia a Raquel está nos dando. Fez um bolo e deixou lá nos porteiros, eles ficaram super felizes. Que linda! Olha, não tinha pensado nisso. Às vezes a gente dá né, no final do ano, um panetone e tal, mas um bolo sem que nem porquê. Ah, que ideia genial, Raquelzinha, muito bacana. Então, olha que legal. Se vocês tiverem depois, né, se lembrarem, a live geralmente ela fica salva por 24 horas. Então, vocês podem escrever lá tudo de pequenos serviços que a gente fez, né? Vamos escrever? Porque aí um tem ideia com o outro. Às vezes a gente fica meio sem ideia, né? De fazer o bem. Parece que tá tudo muito bem. E fala, meu Deus, como é que eu vou fazer o bem agora? Então, essa coisa do bolo é legal, olha. Fazer um bolo para servir o pessoal da rua também. Ah, essa turma é muito show de bola, viu? Então, olha só.
A gente está seguindo, para quem está aqui pela primeira vez, né? Então, ó, a turma que mora em apartamento, prédio, né? Mesmo em condomínio, bolinho para os porteiros, para o pessoal que serve, é bem legal. Ah, muito bom. Legal. Então, nós estamos seguindo a oração da Madre Teresa. Você vê que essa oração é comprida, né? Ela tá aqui, eu fiz a conta, nós vamos levar ainda alguns meses aqui para poder terminá-la. E a frase hoje é sobre o bom humor. Madre Teresa, que é muito bem-humorada. Você lê os textos delas ou vê as entrevistas, você vai ver que ela é com todo o sofrimento, porque a vida dela não foi fácil, trabalhou com pobre, com leproso, sempre muito na dificuldade. E ela escreve assim: o pior defeito, o mau humor. E nós aqui, a gente já conversou da gente não focar no ruim. A gente sempre vai focar no bom, naquilo que é o antídoto de tudo que a gente quer não combater, mas aprimorar. Então, qual é o antídoto do mau humor? O bom humor. Que delícia ter bom humor. Bom humor muitas vezes é encarado como é falta de seriedade, às vezes é infantilidade, mas a gente já não falou da nossa criança interior? Criança é assim, né? Bem-humorada, alegre, ri de tudo. Aquelas que ainda não foram contaminadas às vezes pelo mau humor familiar, né? Então o bom humor, ele é um bálsamo para a nossa convivência. Porque não tem nada mais gostoso do que a gente ser recepcionado por um sorriso. Vocês sabem que o Darwin, o da teoria da evolução, né, o Charles Darwin, ele escreveu um livro inteiro. Eu tenho esse livro, depois eu vou indicar ele numa das minhas indicações de livro, sobre as expressões faciais dos seres, dos animais, e nós somos um, né? Então a Sandra está falando, fazer as coisas com alegria no coração. Isso mesmo, Sandrinha, porque isso transborda, isso transparece. E aí o Charles Darwin, ele estudando essa questão da fisionomia, ele diz que isso é muito evolutivo e a gente funciona como um espelho. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu fui fazendo experiências na rua, principalmente com bebês. Então eu olhava para o bebê e sorria. E aí ele sorria para mim. Esse bebê que você nunca viu na vida, assim, que às vezes está no colo da mãe, no supermercado, né? Antes, quando a gente circulava mais livremente. E às vezes, olha que maldade, eu olhava pro bebê, aí o bebê também fazia uma carinha meio assim, aí depois eu logo sorria, para poder não traumatizar o neném. E é muito interessante porque o bebê, ele responde a isso. E nós temos esses bebês dentro da gente e nós também respondemos ao que o outro nos emite. Então, o bom humor é aquela... Aí você fala assim, você tem que estar sempre feliz para estar de bom humor? Não. A alegria, o bom humor, ele é uma escolha. A alegria, o bom humor é uma roupa que você veste para sair de casa para encontrar as pessoas. Eu acho muito bonito o pessoal que é evangélico, né, também testemunha de Jeová, eles vão super bonitos para a missa, para o culto, né? Não chama a missa deles, vão de terno, os homens, as mulheres vão de vestido. E uma vez eu perguntei para um amigo meu, nossa, mas por que vocês vão assim, tão elegantes para o culto? Ele falou assim, porque nós precisamos oferecer o melhor, nós vamos para uma festa, então a gente precisa se apresentar bonito na casa de Deus e para as outras pessoas que vão nos ver. Eu achei aquilo tão lindo. Então, o bom humor é um bom vestido para a alma, né? Estar com um sorriso no rosto, estar com bom humor no coração, é estar vestido da melhor maneira para receber um irmão de convivência da vida. Receber com sorriso, com alegria, sempre, claro, com um bom humor de bom gosto, né? Nunca com bom humor com piadas ofensivas ou isso não, a gente não está falando aqui disso. Claro, nossa turma é a turminha do bem, né? A gente entende que tem gente que fala assim,
Eu perco a piada, mas eu não perco o amigo. Eu perco a piada. Eu prefiro manter o amigo. Então a gente precisa escolher, ter delicadeza, ter elegância para ter o bom humor. Ah, a Daniele está falando, os messiânicos também. Sim, bem lembrado, Dani, os messiânicos também vão todos vestidos. Eu acho a coisa mais linda e eu acho que eles estão certinhos. É oferecer o seu melhor, oferecer-se bonito, oferecer-se bem trajado, fisicamente. E o bom humor é o bom traje da alma. É você, né, chegar toda, saudar as pessoas que trabalham com você. Chegar alegre, oi, como vai? Tudo bem? Com um sorriso, você não precisa estar feliz para isso. Aí você vai dizer assim, ah, mas aí você está fingindo? Não, eu estou oferecendo o meu melhor. Ninguém tem condição de saber o que vai internamente em cada um, não é? E também não tem a ver com o que a gente está vivendo. Se eu estou vivendo um sofrimento, se eu estou vivendo uma dificuldade, se eu estou aborrecida, o meu colega de trabalho, o meu paciente, por exemplo, né, o meu marido, o pessoal da minha casa, o que eles têm a ver com isso? Não é verdade? Então, cada um vive intimamente aquilo que está vivendo. E existe um momento adequado para se falar daquilo, a pessoa adequada para se falar daquilo. Né, chegar, querer desabafar com um amigo, com um médico, com um terapeuta. É ok. Agora, sair destilando o fel e a amargura para a humanidade, qual é o ponto disso? Para quê? E se a gente pensar que energia é como um bumerangue que a gente atira e recebe de volta, no fundo, você, né, quem faz isso acaba envenenando não só os outros, mas a si mesmo. Porque lembra a carinha do Charles Darwin. Você faz uma carinha ruim para o mundo faz uma carinha ruim para você. E aí a Raquel tá falando, tão bom ter pessoas bem-humoradas por perto, alegria contagia e melhora a vibração do ambiente. Perfeitamente. A alegria, como a Raquel tá dizendo, ela é um dos combustíveis mais eficientes para a história do candeeiro de luz. Lembra que a gente falou que nós aqui da Divina Conversa Humana nos propomos a ser candeeiros de luz? Como disse São Francisco de Assis, São Francisco de Assis na prece, onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E isso que ele falou. E aí é essa coisa da gente oferecer. Às vezes é um bálsamo, é como um unguento que você passa na ferida do outro, quando você leva a sua alegria. E às vezes você está vivendo uma situação interiormente ou na sua intimidade que é pior do que a do outro, do mal-humoradão. E você é o que está levando a alegria. E isso é entre você e Deus. É entre a gente e Deus, não é entre a gente e o outro. O outro nunca vai saber. Às vezes, o sacrifício que a gente está fazendo para sorrir e oferecer uma coisa boa para o outro. Mas sacrifício não é uma coisa ruim. É um sacro ofício. É o ofício sagrado de ser melhor, de oferecer o que é de melhor na humanidade para o seu irmão de jornada. Se a gente não oferecer para o nosso irmão de jornada, vai oferecer para quem? Né? O que Jesus falava, o que você fez com os seus talentos? Enterrou debaixo da terra? Não, usou para fazer o mundo melhor. A Sônia está dizendo, ninguém é culpado por você estar com problema. É triste. É verdade. Isso tem que ser uma consciência. O que a Sônia falou é perfeito. O outro não tem culpa de que eu tô com problema. Ok, existem momentos em que você quer se recolher, quer ficar mais quietinho, quer ficar mais sossegadinho. A gente é humano. Dependendo do tamanho da tristeza que a gente está vivendo, a gente não dá conta de fazer essa reviravolta interna para oferecer o melhor. Mas aí nesse momento também dizer, né? Falar, olha, eu tô com algumas questões, eu hoje não tô boa, você me perdoa. Sabe por quê? A maior parte de nós humanos,
a gente tem um negócio muito complicadinho chamado ego. E aí, quando a gente tá meio de mau humor, meio ruim, de cara ruim, o outro acha que é com ele. Ele já logo acha que ele fez alguma coisa pra você, você não tá gostando dele, aí pronto, tá criada a confusão. Um mal entendido, porque às vezes o nosso sentimento não tem nada a ver com o outro. E é interessante pensar isso de lá pra cá também. Se um colega seu, um parente seu, um cônjuge, um filho, um irmão, alguém, não tá com uma cara boa, tá pesado, tá bravo, respira, põe o ego para baixo e entenda que aquilo pode não ter absolutamente nada a ver com você. Como diz a nossa amiga Soninha, respira e não pira. Né, Soninha? Porque ele tem uma vida, ele tem a vida dele, ele tem a intimidade dele ou dela, né? E é o que a gente falou já em outras divinas conversas. A gente não sabe a dor que está por trás de um ser agressivo, de mau humor, né, irracível. A gente não sabe. O Bert Hellinger sempre fala, essas caras feias, essas agressividades podem no fundo ser um pedido de ajuda. Dr. Odini está dizendo, se recolher em alguns momentos é uma tomada de fôlego. Exatamente. E acho muito válido e é sábio da nossa parte reconhecermos quando dá para oferecer uma cara boa, um sorrisão, e quando não dá, quando a gente tem que se recolher. Mas se der para não fazer cara feia, já ajuda muito. Ou então explicar assim, olha, não é nada com você, gente, eu não tô boa hoje, tô com uma dor de estômago, já chega avisando, né? Ou então deixa eu ficar só quietinha aqui, peraí que mamãe precisa ficar quietinha aqui um pouquinho, depois eu falo com você, filhão, só um pouquinho. Porque às vezes uma palavra desferida num mau momento, de um mau jeito, enviesada, depois para consertar, né? Porque a história do ego, do outro, ele vai considerar que é com ele. E às vezes a pessoa leva esse mal entendido pro resto da vida, ou por nossa, quantas vezes, né? Existem confusões familiares que se originam por conta disso. Uma cara feia, uma má palavra, e o outro interpretou como porque nós seres humanos a gente adora supor. E a suposição é um caminho muito bom para decepção. Suposição e decepção até rima um com o outro. Por quê? Eu suponho, que ele fez isso, mas é porque aquele dia eu não quis levar ele naquele lugar, não sei o que tem, então agora tá se vingando. E ele nem lembrou, ele tá, sei lá, com espinho enviado no dedo, uma outra coisa não tinha nada a ver. E aí eu supus e fiz uma historinha na minha cabeça e aí tá armado o furdúncio. Depois vai precisar conversar muito para desfazer esse nó, sabe, aqueles nós bem dados naquele cordão fino que é complicado de desfazer, né? Então a Sônia tá falando assim, nós temos que treinar fazer cara boa. Boa, Soninha. Aí já fala assim, ai Jesus, como é que a gente faz? Simples, sorria. Não é tão difícil assim, né? E é muito interessante como quando a gente quer oferecer uma coisa boa, acaba que a nossa dor acaba sendo curada sem nem a gente perceber. Vamos supor, a gente vai para o trabalho com aquele problema na cabeça, cheio de confusão que aconteceu em casa, sei lá, e a gente estava preocupada e não estava bem. Aí foi para o trabalho, e no trabalho falou, não, eu não vou oferecer isso para os meus colegas de trabalho, para as pessoas com as quais eu me relacionar nesse dia, eu vou oferecer uma coisa boa. E aí você põe um sorrisão no rosto, como quem veste um blazer, uma roupa bonita, né? E oi, como é que tá? Tudo bem? Como é que você vai? E foca no outro e efetivamente você foca em oferecer uma coisa boa e em servir.
Pronto. Quando acaba o dia, a gente volta para casa, eu já vivenciei isso muitas vezes. Você volta para casa, você fala, o que eu tava mesmo, o que era mesmo que estava me incomodando? Mesmo que você não tenha esquecido, o sentimento que aquilo te gerou, ele minimizou muito. Lembra da história das balanças dentro da gente? Eu tenho uma coisa ruim, pesando, mas aí eu coloco tanta coisa boa, tanta coisa boa, tanta coisa boa, que no final a coisa boa tá mais forte do que a ruim. E aí a luz tá mais forte que a treva. Quando você tem uma casa escura, num lugar ensolarado, e você abre as janelas, não é a escuridão que sai, é a luz que entra. Então, a escuridão é só ausência de luz. E um sorriso, um bom humor, é uma luz imensa que você joga em qualquer ambiente. Aí a Maria Aparecida está dizendo, pensamentos negativos trazem negatividade. Perfeitamente. Isso chama em física de ressonância. E a Sônia está falando, vamos desligar o achômetro. Fantástico, Soninha. Não pressupor, não achar. Se você está na dúvida, vai lá e pergunta. Escuta, essa sua cara feia é comigo? Eu te fiz alguma coisa? O que tem perguntar isso? A maior parte das vezes você vai escutar, não pira, não. Sabe o que aconteceu? Aí o outro vai te contar, né? Mas a gente, olha só como o ser humano é um bicho meio doentinho. Quando o outro tá com cara feia, em vez da nossa primeiro instinto ser ir lá e acudir, perguntar o que tá acontecendo, posso te ajudar, você tá com algum sofrimento, tem alguma coisa que eu possa fazer? Não. O nosso primeiro instinto é a gente se proteger. Não, tá assim por causa de mim. Ele tá com cara feia comigo? Onde já se viu? Já faz 2, 3 dias, só pode ser comigo. Essa coisa, né, egocêntrica, que né, a gente acha que a gente é o Sol. E toda a turma orbita em nossa órbita, orbita em nosso redor. E não é isso, gente. A maioria das pessoas, na verdade, é o contrário, não tá nem aí. Aí a Ana Lu falou assim, sorria e acene. É isso mesmo, que nem a rainha da Inglaterra. Boa, Ana Lu. Sorria e acene. Oi. Aí o outro te manda um sorriso também. Você imagina que a rainha da Inglaterra, o tanto de problema que aquela mulher já enfrentou, e tá sempre waving the hand, tá sempre sorrindo e acenando. A gente brinca, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. Então, o sorriso é a única curva que endireita as coisas. Ai, que lindo, Maria! Olha que frase! O sorriso é a única curva que endireita as coisas, né? E a gente podia dizer também que o pessoal da física diz, né, que o ponto mais rápido entre 2 pontos é uma reta, entre os seres humanos é um sorriso, é uma curva. E a Eliane está falando, doutora, e a nossa... É quando nossa dor parece ser a maior... E quando a nossa dor parece ser a maior... A coisa... Ah, entendi. A Eliane falou, e quando a nossa dor parece ser a maior, aí a coisa zanga, a confusão está feita. Isso que a Eliane falou é muito sério, porque é muito certo também. Porque vocês já viram que existe uma competição, às vezes, de tragédia? Um fala assim, ai menina, tô com uma dor no fígado, tô vomitando, tem negócio de bile. A outra falou, nossa, você não sabe eu. Uma diverticulite, menina, que não sei o que tem. Aí chega uma outra e fala, eu tenho dor de cabeça faz 3 semanas. Então, quer dizer, fica parece que é uma competição, como se o problema fosse, né, tivesse que ser maior, como a Eliane está falando. O meu problema é maior do que todo mundo. No fundo é o ego dizendo assim, olhe para mim, me dê atenção. E aí entra a coisa da carência que a humanidade... Nós, como humanos, nós temos essa condição de existência. Tem uma carência ali. E eu acho que muita carência vem do equívoco, né? Da gente se sentir separado do outro.
sentir que tá sozinho, sendo que não. Nós somos um com o todo, nós somos um com Deus. A gente precisa começar a entender aqui e a sentir aqui essa unidade, porque aí a gente não vai ter tanta necessidade de que o outro olhe pra gente, porque tá tudo bem, eu posso ser aquele que olha pro outro, né? A Ângela tá falando: doutora Marta, aconteceu comigo esta semana. Meu marido com a cara ruim e não fala nada. Eu tive que perguntar para me libertar do achômetro. Era problema no trabalho e tudo ficou melhor. Tá vendo? Olha que lindo esse depoimento da Ângela. Porque aí ia achar que o marido não tinha gostado da comida dela, que tava bravo porque aquele dia ela não quis jantar com você. E não era nada disso, era com outra coisa. E aí a cara ruim dele era dizendo assim pra ela: me abraça, me acolha. Porque tem gente que não sabe pedir, então faz cara feia, chora que nem criança, na esperança que o outro interprete, olha que doideira, né? E entenda e tem uma bola de cristal psicografa, né, como fazia o pessoal lá do kardecismo, para poder entender o que está acontecendo. E não tem jeito, tem que falar. E aquele povo que você pergunta: o que está acontecendo? A pergunta fala: nada, não. Como é que você sai disso? Quem tem essa sugestão? Fala: ó, eu estou aqui, respira. Põe aquela água que a Silvia falou, que o Chico Xavier fala, né? Quando a gente tem vontade de falar alguma coisa que não deve, põe um gole de água na boca e fica lá segurando. Conta até 225 para depois engolir. Então, às vezes o outro fala: não é nada não. Você fala: ó, eu tô aqui, quando você quiser falar, eu quero te escutar. Porque muito amor, né, Silvia? Você lembra dessa história, né? Ela tá rindo aqui. Muito amor, jogar amor, acaba realmente deixando o mal-humorado sem repertório, né? Porque fala: nossa, com essa aí não tem jeito, haja bom humor. E aí chega uma hora, se Deus permitir, cai os dois na risada, né? E essa é a melhor forma de quebrar todos os gelos. Sempre uma alegria, uma piadinha. E tem uma coisa muito interessante também, que eu observo no pessoal que faz humor, não sei se algum que estão acompanhando a gente aqui faz humor. Os humoristas, eles conseguem ver as coisas de outro ângulo, vocês já repararam? Às vezes o que a gente acha graça no que um humorista fala é porque ele pega uma situação muito cotidiana que a gente está acostumado só a olhar de um único jeito e ele desloca, ele vê de outro jeito. E aí ele mostra, às vezes, o jocoso daquilo, o engraçado de uma situação que é totalmente trivial e prosaica. E a gente pode dar risada. Então, a pessoa que tem o bom humor, ela é um grande professor. Claro, o bom humor saudável, doce, inocente. É tão gostoso fazer o outro rir. Nos meus stories tem sempre uma piadinha, não sei se vocês já repararam. Eu gosto de dar risada, eu me divirto fazendo aquilo. E eu fico imaginando a carinha de quem tá vendo dando risada, eu adoro. Então a gente, né, quando conversa também com alguém que tem bom humor, o pessoal do teatro, sei lá, tem uma turma que mesmo no dia a dia consegue olhar uma situação e você fala: olha que legal, não tinha visto por esse ângulo. Então quem tem bom humor, via de regra, também tem essa habilidade, que é uma certa inteligência de olhar de vários ângulos uma situação. A doutora Odine falou que gosta muito do conto da água e do sal. Que é a história da água e do sal que a gente contou, né? Agora recentemente num vídeo, Odine, é essa. Que se você tem um punhado de sal num copo de água e você toma água, aquela água vai estar muito salgada e ruim. Mas se você tem o mesmo punhado de sal e joga no rio caudaloso, não vai mudar em nada o sabor daquela água. Então,
o copo de água, o rio, é a largura da nossa alma diante de uma situação. Quanto eu consigo diluir, dissolver, deixar passar, fluir uma situação. Às vezes até brincar com uma ofensa. Isso é nobreza pura, né? A gente tem que exercitar isso, gente, que nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Do outro vir com uma coisa ruim pra gente e o ego, não tomar aquele veneno. Porque ofensa é que nem veneno, só faz mal se você toma. Se você, né? Já jogaram queimada quando vocês eram criança, a bola vem, você desvia, a bola vem, você desvia. E aí você pega aquela bola, transforma numa flor e oferece. Ah, que legal, hein? Então, a Raquel tá falando, inteligência e maturidade, é isso mesmo. Que são, né, a coisa do palhaço, né? O palhaço é o bobo, mas na verdade ele é muito inteligente, né? Os bobos da corte antigamente, eles tinham uma função muito importante de salvar situações, de aconselhar o rei. De bobo eles não tinham nada. A Alessandra está dizendo assim, uma vez eu fui assaltada. Quando eu fui fazer o BO, o policial perguntou se eu tinha sido assaltada mesmo. Ué? E aí, ela continua aqui. Eu fui encenar como aconteceu e dei risada. Olha que legal, né? O bom humor é um exercício que às vezes te salva de uma situação que poderia ser dolorida. Olha que bonito isso aí que a Alessandra está contando pra gente. Ela mesma conseguiu rir de uma situação que seria difícil, dolorida, problemática. Então, o nosso convite para essa semana é que nós vistamos o traje do bom humor, que a gente se lembre do bom humor em cada momento da nossa vida, para oferecer isso para as outras pessoas, para usar isso como um escudo contra a maldade, o mau humor, as situações tem situações às vezes sociais que ficam tensas, aí tem o bem-humorado que salva aquilo. E aqui na nossa conversa, como nós somos muitos e diferentes, deve ter aqui entre nós os mais bem-humorados, os mais mal-humoradinhos, os que têm mais facilidade, os que não têm tanta facilidade assim. Mas toda virtude, ela pode ser aprendida, ela pode ser exercitada. Muitas vezes a gente não teve uma família tão bem-humorada, então não teve como aprender. Mas a partir do momento que você se propõe, você consegue aprender e exercitar. Vamos exercitar essa semana o bom humor? Olhar as coisas com bom humor, olhar as coisas pelo ângulo do humor, da leveza. E um grande inimigo do humor é o ego. O palhaço, uma vez eu fiz um curso de palhaço, é muito legal, recomendo, todo mundo. O pessoal diz que o nariz de palhaço é a menor máscara que existe, porque o palhaço, uma das coisas que ele tem que perder é o medo do ridículo. E aí a gente tem que perder o medo do ridículo também, do ridículo é de ser rejeitado. Né? Porque você fala assim, ai, mas o outro tá com aquela cara e eu vou lá, vai que ele fala assim, sai daqui, ó, não tem nada a ver com você, não sei o que tem. O problema é dele que foi grosso, não com você. O problema é sempre quem faz a grosseria e não quem foi lá docemente querendo ajudar. Mas para isso você tem que aguentar levar essa tábua. É uma possibilidade? É. E aí lembra do palhaço, que não tem o medo de passar o ridículo, porque ele faz coisas ridículas. É muito legal. O dia que vocês puderem, façam um curso de palhaço. Ajuda bastante. Que é um negócio chamado clown, que faz parte da arte cênica, sabe? É muito, inclusive, interessante. Eu adoro palhaço. Então, hoje eu trouxe uma oração que até o Papa Francisco já fez. Olha que legal. A Andréia tá falando, olha, eu já trabalhei como palhaça. Ai, que legal! Já trabalhei como palhaça voluntária no hospital. Foi uma das melhores experiências. Ah, gratidão, Andréia, olha que legal. É isso mesmo, tem muitos, tem os hospitalhaços, tem os doutores da alegria.
que é o pessoal que se veste de palhaço. Ó, nossa colega aqui de conversa humana dizendo que já participou. Ei, Andréia, isso é um super item no seu currículo. Põe no seu currículo, porque eu considero isso uma coisa maravilhosa. Legal, uma experiência fantástica ela está falando. Parabéns, Andréia. Ó, então a oração que eu separei hoje, deixa eu ir porque a prosa vai ficando boa, a gente vai conversando. Ah, foi no Hospitalhaços, né? Eu conheço eles são bárbaros mesmo. Então chama Oração do Bom Humor. A Eliette também, fui professora por 32 anos, convivi e ouvi de tudo. Fiz escola de circo, isso ajudou muito na minha sala de aula. Tá vendo, gente? Ó, nossas colegas aí dizendo. O bom humor salva a gente. A gente tem que aprender a ser palhaço de vez em quando. E se você não sabe, na sua família não te ensinaram, vai fazer curso. Vai fazer curso de palhaço. Olha que ideia boa. Muito legal, né? E a doutora Odine, eu fui palhaça numa festa de Natal para brincar com as crianças. Ah, turma, olha só, a gente vai descobrindo, hein? Os talentos ocultos aí, que bacana. E a gente se predispor a isso é muito legal. Sair um pouquinho dessa persona que a gente tem, né? Aqui, figura, professora, física, advogada, dentista, psicóloga, nutricionista, doutora, enfim, né? Que nada, nós somos tudo ser humano. O que a gente faz como profissão, o que a gente tem, tudo isso é cenário, isso passa. O efetivo mesmo tá ali. E o palhaço pode sair através do palhaço. Gente, eu tenho medo de palhaço, a Regiane. Regiane, você é trauma de criança. Vai trabalhar isso numa, como é que chama? Microfisioterapia, tá? Que isso, às vezes o palhaço, são as brincadeiras de mau gosto, às vezes as crianças têm medo de palhaço. Até porque também tem na televisão esses filmes horrorosos que usam o palhaço. E a criança, se você levou um susto quando você era criança, você pode ter ficado com aquela imagem distorcida na sua mente. E aí você tem medo. Sugestão. Tem a microfisioterapia, ela ajuda bastante. Aí tem uma outra técnica também que chama Rapid Eye Movements, EMDR. Enfim, a psicóloga, vai atrás disso que palhaço é do bem. Não fica com medo do palhaço, não. Vai ver isso. Qualquer coisa a gente depois conversa no direct. Bom, então eu separei uma oração chamada Oração do Bom Humor, que, como eu falei, até o Papa Francisco já fez. Olha só que legal como começa. Senhor, dai-me saúde do corpo, mas também o bom humor necessário para mantê-la. Olha, no bom humor necessário para manter a saúde do corpo. Olha como é colocado na oração. Dai-me, Senhor, uma alma simples, que saiba aproveitar tudo que é bom e que não se assuste quando o mal chegar, e sim que encontre a maneira de colocar as coisas no lugar. Dai-me, Senhor, uma alma que não conheça o tédio, nem os resmungos, suspiros e lamentos, e não permitais que eu me atormente demais com essa coisa incômoda demais chamada eu. Dai-me, Senhor, senso de humor. Amém. Ai, que linda oração, singela demais, né? Então eu vou deixar escrito, tá? Lá na legenda. Aí a Silvia tá falando, doutora Marta, você falando de palhaço e eu nesse momento ouvindo e fazendo... fazendo um palhaço para entregar para os meus alunos. Olha a sincronicidade, que legal. A Silvia tá fazendo um palhaço para entregar para os alunos. Legal demais, né? Então, não é linda essa oração? Vou deixar lá para vocês terem, se vocês quiserem copiar, tá? Que eu acho tão legal de vez em quando, né? Principalmente para quem tem dificuldade de ter bom humor, rezar, né? Senhor, dai-me saúde do corpo, mas também o bom humor para mantê-la.
Dai-me, Senhor, uma alma simples, que saiba aproveitar tudo que é bom e que não se assuste quando o mal chegar, e sim que encontre a maneira de colocar as coisas no lugar. Dai-me uma alma que não conheça o tédio, nem os resmungos, nem os suspiros e lamentos, e não permitais que eu me atormente demais com essa coisa incômoda demais chamada eu. Que demais essa oração! Dai-me, Senhor, senso de humor. Amém. Que lindo, né? Bom, vamos encerrar com a nossa meditação. Uma meditação muito breve, muito curtinha, para a gente recolher tudo isso que foi conversado aqui. Tanta gente contribui, quero agradecer demais, gratidão, porque assim, vocês falam coisas tão lindas, que realmente a gente vai dormir com a alma muito enriquecida dessa nossa divina conversa humana. E quando a gente dorme, é interessante que essa conversa seja bem antes da gente dormir, porque quando a gente dorme, a gente fixa o conhecimento, o aprendizado e aquela última coisa que a gente vivenciou. Por isso que não pode deixar as crianças assistirem filmes horrorosos antes de dormir de jeito nenhum, só filme de bom humor. Eliette está falando, que bela oração, boa semana a todos, vivam com leveza e fluidez. Gratidão. Vamos exercitar a leveza, a fluidez e o bom humor, porque o bom humor vai trazendo a leveza que a gente precisa, né? Então vamos nos colocar em posição de meditação, pode ser sentado, sentada, deitada, pode ser na beira da cama, no chão, na cadeira, onde você se sentir confortável, tá? Pode colocar as mãos em preces, né? Ou fechando aqui o indicador com o polegar, né? O anelar, ou ainda colocar a mão que você mais usa, que pode ser a direita, a mão dominante, em cima da outra mão. Então, no meu caso, eu sou destra, eu vou colocar a direita em cima da esquerda, ou vice-versa, que é uma forma de descansar essa coisa do controle, né? Vamos fechar os nossos olhos, respirar. Vamos colocando dentro do nosso coração essa sensação de alegria, de gratidão por estarmos reunidos mais uma noite, conversando coisas tão boas, tão enriquecedoras, com a sensação de termos amigos que a gente ainda não conhece pessoalmente, mas que já fomos tocados pela energia de cada um. Respira. Silencia sua mente. Silenciar a mente significa não se envolver com os pensamentos que aparecem. Porque é praticamente impossível a gente não pensar em nada num primeiro momento. Então, uma maneira é manter o foco na sua respiração. Que a alegria, o bom humor sejam nossos companheiros constantes. No dia a dia, a cada momento, que
que o bom humor seja uma decisão. Seja o traje que a nossa alma escolhe para vestir quando vai se encontrar com quem quer que seja. E nessa posição de meditação, com a coluna ereta, sinta um fluxo de luz que chega do céu, entra pelo topo da sua cabeça, banha todo o seu corpo, te enchendo de leveza e de alegria. Fique um minutinho respirando, sentindo essa alegria. Perceba em qual local do seu corpo você sente mais essa alegria. Guarde essa sensação para que a memória dela seja invocada cada vez que você precisar de bom humor. Se um sorriso vier aos seus lábios, deixa sorrir. Que sejamos luz, Senhor, onde quer que estejamos. Que façamos sorrir, que possamos minimizar a dor dos nossos irmãos. E que possamos revelar a Ti, Senhor, através das nossas atitudes, das nossas palavras, para todos aqueles com os quais convivemos no dia a dia. Lentamente, com essa sensação gostosa, vá movimentando os dedos das mãos, pescoço, se quiser pode espreguiçar. Namastê. Namastê é um cumprimento hinduísta, indiano, que significa a divindade que habita em mim reconhece e saúda a divindade que habita em você. Que a alegria e o bom humor sejam nossos companheiros essa semana e que nós deixemos um rastro de alegria, de sorrisos por onde a gente passar. E aí, quem conviver com a gente vai ser um pouquinho iluminado por esse bom humor e esse sorriso.
Deus abençoe grandemente a sua semana. Namastê. Um beijo, muito carinho para cada um de vocês. E nós nos vemos domingo que vem, 21h45. Namastê. Um beijo. Tchau, gente. Bom domingo, bons sonhos. Boa semana. Dá licença. Tchau.